Êxodo 34, de 18 a 28. Assim diz a santa, inerrante, infalível Palavra de Deus. Guardarás as festas dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado, no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com o cordeiro, mas se não o resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, Deus de Israel. Porque lancei fora as nações de diante de ti e lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. O tema da mensagem de hoje é 3 remédios contra a idolatria. 3 remédios contra a idolatria. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua riquíssima palavra, ó Pai, que o Senhor fez fosse escrita por servos inspirados por Ti, e pela Tua bendita providência, o Senhor preservou para que nós tivéssemos esta palavra em nosso idioma e acessível a nós. Nós te louvamos pela Tua grande providência, pelo Teu grande cuidado em nos instruir com a Tua santa palavra. Ó Pai, mais uma vez nos sentimos pequenos diante da sublimidade da Tua palavra, nos sentimos incapacitados de aprender, mas crendo que a Tua palavra não volta vazia e de que é o Teu Santo Espírito que faz com que nós sejamos alimentados com ela, é o Teu Santo Espírito que nos ensina, que esclarece as nossas mentes, que abre os nossos olhos, que aplica a Tua palavra em nosso coração. Nós cremos assim, porque o Senhor nos ensina assim. E é neste sentido que, mais uma vez, nós pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, para que nós possamos ouvir a Tua voz e sejamos alimentados pelo Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração, muda na nossa vida aquilo que tem que ser mudado, que não seja, Pai, a voz de um homem pecador falando, mas que seja o Teu Santo Espírito a falar a cada coração. É o que nós te pedimos humildemente. E em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, depois da traição do povo com o evento do bezerro de ouro, Deus vai trazer a repetição de várias instruções que Ele já havia dado no passado. Nós já passamos por tudo isso no passado, mas tamanha foi a traição do povo de Deus numa situação de aperto, providenciar ídolos e se curvar diante de ídolos, que Deus agora vai repetir estes ensinamentos. E nós olhamos para o que aconteceu. Nós vemos o povo de Deus que tinha sido tão abençoado pelo Senhor,
e no primeiro aperto, na primeira tribulação, buscar refúgio num bezerro de ouro, um objeto feito com as mãos de Arão. E nós ficamos pensando, como esse povo pôde trocar o Deus onipotente, o Senhor dos exércitos, aquele que tinha feito maravilhas, que tinha resgatado o povo do Egito, por um objeto inanimado, que não vê, que não ouve, que não fala, por um bezerro de ouro. Mas aí nós pensamos melhor e nos perguntamos, que moral nós temos para condenar o povo de Deus, quando no momento de aperto eles buscaram ídolos? Que moral nós temos quando nós, em momentos de aperto também, de tribulação, de ansiedade, talvez de certa angústia, nós vamos buscar refúgio em coisas que não são Deus? Que moral nós temos, nós que também fomos resgatados das trevas com tão grande salvação, que moral nós temos para condenar o povo? Se nós, quando passamos por alguma dificuldade, vamos buscar os ídolos do coração, talvez a imoralidade, a pornografia, talvez buscar refúgio na comida, talvez buscar refúgio no entretenimento, buscar refúgio em substâncias para nos darem algum alívio para o peso que estamos sentindo. Ora, nós não fazemos o mesmo, por vezes, que o povo de Deus fez. No primeiro aperto, eles buscaram um ídolo. E nós? Em situações difíceis, não é isso que por vezes nós fazemos? Ao invés de entrarmos no quarto, dobrarmos o joelho no chão e buscarmos a Deus em oração, nós vamos para os ídolos deste mundo? Comida, bebida, substâncias, cigarro, entretenimento, imoralidade, e vamos buscar os ídolos deste mundo. Então, meus irmãos, nós como povo de Deus, povo da aliança, não temos moral nenhuma para condenar o povo ali do deserto por ter caído daquela forma, porque nós, mesmo depois de salvos, estamos propensos a ter essas quedas também. E a pergunta então que nos surge na mente é: o que fazer para que nós não tenhamos recaídas idolátricas, para que na próxima situação de ansiedade, de tristeza, de apuro, eu não busque refúgio na comida, eu não busque refúgio na imoralidade, eu não busque refúgio no entretenimento, nas coisas deste mundo, mas eu busque refúgio só no Senhor. Quais são os remédios que Deus aqui teve que repetir para que o povo não caísse de novo na idolatria, não fizesse mais um bezerro de ouro? Nós temos aqui 3 remédios muito impressionantes. O nosso texto tem 3 divisões naturais. Eu não sei se você reparou, mas a primeira letra do versículo 18, ela está em negrito, que na tua Bíblia deve ser o G de guardarás. A primeira letra do 18 está em negrito, a primeira letra do 21 também está em negrito, e a primeira letra do 25 também está em negrito. São as 3 divisões naturais aqui do texto, são marcadores que quando os primeiros leitores liam, eles identificavam, aqui estão as divisões naturais do texto. E é por essas divisões que nós podemos nos guiar. E o primeiro remédio que nós encontramos aqui no primeiro bloco, que vai do verso 18 ao 20, o primeiro remédio é a consagração. O que eu devo fazer para não ter recaídas idolátricas? Consagração, consagração. O texto diz: guardarás a festa dos pães asmos. Pão asmo é pão sem fermento, pão sem fermento. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Rabibe, porque no mês de Rabibe saíste do Egito. Mês de Rabibe corresponde no nosso calendário a
15 de março a 15 de abril. Essa é a correspondência. Por 7 dias, o povo deveria ficar sem comer pão, sem pão com fermento. Eles deveriam comer pão sem fermento durante 7 dias. Ou em 7 dias, eles não poderiam ter nada com fermento dentro da casa deles. É o que nos explica Êxodo 12:15. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Então não era só não comer coisas com fermento, era fazer uma busca na casa inteira para tirar qualquer fermento que se encontrasse no local. 7 dias comendo pães sem fermento e sem nenhum fermento dentro de casa. O fermento, irmãos, representava a idolatria e a influência pecaminosa, que, assim como um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de pecado levedaria toda a massa, toda a nação de Israel. Nesse sentido, Jesus disse em Mateus 8,15: guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. A festa dos pães asmos, ou dos pães sem fermento, começava no dia seguinte ao da Páscoa. É o que nós temos as informações, por exemplo, em Levítico 23. No mês primeiro, aos 14 do mês, ao crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. Então, do dia seguinte à Páscoa, começava essa festa de 7 dias. Esta festa nos ensina, então, a santificação, a santificação. Assim como o povo de Deus deveria vasculhar a casa para encontrar alguma coisa de fermento e retirar o fermento da casa, nós faríamos bem percorrendo a nossa vida, os cômodos da nossa alma, para ver se há algo em nós que desagrada ao Senhor, para retirar o fermento da nossa vida, para retirarmos coisas que nos levam à idolatria. Essa idolatria moderna em que nós buscamos refúgio em outras coisas que não são Deus, elas deixam ingredientes ou deixam elementos nos porões, nos quartos, nos cômodos da nossa alma. E nós faremos bem em vasculhar a nossa alma para ver se não há nada que está nos levando a essa idolatria, desagradando o nosso Deus. E encontrando algo, o que nós devemos fazer? Devemos entregar ao Senhor e abandonar. Devemos confessar o pecado diante do Senhor. O nosso texto segue: todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. Verso 19. O que abre a madre é uma forma de dizer o primeiro filho, o primogênito, o primeiro gerado, era aquele que abria a madre. Em Êxodo 13 nós lemos, 13:12, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Então, os primogênitos dos animais, os machos, eram sacrificados, eram consagrados a Deus. O nosso texto fala no verso 29 o seguinte: o jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com o cordeiro. Jumentos não eram animais para serem sacrificados. Então, o jumento, ele, mesmo sendo o primeiro, ele não era sacrificado, mas ele era resgatado com um cordeiro. O que significa isso? Um cordeiro era morto no lugar dele. Um cordeiro era morto no lugar dele. Mas se não o resgatares, será desnucado. O que é desnucado? É você matar um animal com um golpe na nuca. Prática ainda corrente aqui no nosso Brasil. Você mata um animal com uma machadada na nuca, por exemplo. Então, se o jumento não fosse resgatado, isto é, se uma vítima não morresse no seu lugar, ele deveria ser morto, desnucado. E quanto a crianças? Aqui o texto está falando de animais, os primogênitos são do Senhor. Mas e quanto a crianças? Deveriam ser sacrificados? Com certeza não. Veja a continuação do texto.
remirás todos os primogênitos de teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Então, quanto aos filhos, você também apresentava cordeiros que morriam no lugar dos filhos, por óbvio, era esse o resgate, era essa a remissão. Um sacrifício substitutivo era feito pelos filhos, pelos primogênitos. Todo primogênito, então, era consagrado ao Senhor. Os animais eram sacrificados e os outros primogênitos eram resgatados, mas sempre um sacrifício era oferecido como oferta ao Senhor. Assim, meus irmãos, o texto continua falando de consagração. Se no começo o texto fala de festas em que haveria uma busca para tirar o fermento, para que tudo aquilo fosse consagrado, agora que o texto fala de primogênitos sendo oferecidos ao Senhor, a ideia de consagração é a mesma. Todo primogênito era consagrado ao Senhor. É o primeiro remédio, a consagração. Se você não quer dar brecha para buscar refúgio nos ídolos do teu coração, consagre a tua vida a Deus. A palavra de Deus diz: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Fortaleça o teu espírito, que a carne não terá vez. O nosso texto falou aqui dos primogênitos, e é preciso que os nossos primogênitos, não os nossos filhos, mas os primeiros, as primeiras coisas da nossa vida, sejam consagradas a Deus também. Os primeiros minutos do dia, os primeiros pensamentos, as primeiras palavras são consagradas a Deus em oração pela manhã. O primeiro dia da semana é o que nós estamos fazendo aqui. Nós o consagramos ao Senhor na casa de Deus. As primeiras ideias, seja no trabalho, na escola, para glorificarem a Deus. Que as nossas primeiras ideias sejam de glorificação a Deus. Não estou dizendo que elas são religiosas, mas que empregadas nas nossas ocupações, elas não sejam ideias para oprimir pessoas, para enganar o outro, para falsificar algo, mas sejam ideias para glorificar o nome de Deus. As primícias do nosso trabalho, da nossa renda, pelos dízimos e ofertas, os primeiros anos da nossa vida nos caminhos do Senhor, que privilégio! Alguns de nós Deus alcançou na idade adulta, mas que privilégio as crianças e os adolescentes nos primeiros anos na casa do Senhor, sempre os primeiros, o melhor para o Senhor, sempre o melhor. Então, o primeiro remédio contra a idolatria é a consagração. O remédio para que você não vá buscar refúgio em outros deuses é consagrar a sua vida. Consagre o teu dia, comece com oração, comece fortalecendo o teu espírito, consagre a tua vida ao Senhor e você terá forças para não buscar refúgio nos ídolos do coração. O segundo remédio contra a idolatria é o descanso. E o bloco agora vai do verso 21 ao 24. Veja o 21. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Nós temos aqui a repetição do 4º mandamento, né? Lembra-te do dia do Senhor para o santificar, 6 dias trabalharás, mas o 7º, o sábado, é do Senhor, não farás nenhuma obra. Mas pastor, o que o descanso semanal tem a ver com a consagração, ou tem a ver com idolatria? Nós vamos chegar lá. Veja o verso 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. A festa das semanas durava 7 semanas. Eram 7 semanas seguidas que terminavam com o dia de número 50, que obrigatoriamente caía num domingo, que era o Pentecostes. 7 semanas, 49, 7 vezes 7, o dia 50 chamava Pentecostes e ele obrigatoriamente caía num domingo. Deus coroou o domingo, o primeiro dia da semana, com a ressurreição e com o Pentecostes. A festa da colheita acontecia em setembro, outubro, quando já era tempo de colher os frutos, e o povo colhia toda aquela fartura de alimentos e louvava ao Senhor. Verso 23, 3 vezes ao ano
todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, Deus de Israel. Eram ao todo 7 festas em Israel, mas elas eram distribuídas em 3 grandes períodos. É por isso que o texto fala: 3 vezes todo homem se apresentará. Porque no primeiro período você tinha a Páscoa e a festa dos pães asmos. No segundo período, a festa das primícias e a festa das semanas, que fechava com o Pentecostes. E no terceiro período, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos, ou festa da colheita. Então, eram 3 os períodos em que os homens acima de 12 anos deveriam ir até Israel para participar dessas festas de consagração a Deus. Veja o verso 24 agora, estamos falando sobre descanso. Verso 24: porque lançarei fora as nações de diante de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. O que o texto está dizendo? Que nesses períodos de festa, eles poderiam subir tranquilos, porque Deus protegia a terra deles para que ninguém cobiçasse, e é claro, ninguém invadisse. Então Deus está dizendo: descansem, subam para as festas que eu vou guardar a terra de vocês. Irmãos, o texto, este bloco começou com o sábado, depois ele foi para as festas das 7 semanas, e agora Deus dizendo: povo, subam para as festas e descansem. Deus nos oferece descanso. Não estamos falando de descanso físico. Descansar no Senhor é mais do que descanso físico, é descansar a alma. Nós lemos o Salmo 23, leva-me para as águas de descanso, para as águas tranquilas. É em Deus que a nossa alma encontra descanso. Nas tribulações e tempestades desta vida, é em Deus, é na oração que a nossa alma se aquieta. É em Deus que nós encontramos o real descanso. Nas tormentas desta vida, é em Jesus que nós encontramos o real descanso, a proteção. É nele que nós nos sentimos seguros. Na semana atribulada que nós temos, de segunda a sábado, é no domingo que nós encontramos descanso para as nossas almas. Quando nós deixamos todos os assuntos que nos atormentam de lado e buscamos a glória de Deus e descansamos no Senhor durante todo o dia. Jesus é o nosso descanso eterno. Ele nos convida ao descanso quando Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As pessoas da nossa geração estão cansadas espiritualmente, estão com as almas atribuladas. Onde elas poderão encontrar descanso? Em Cristo. Achareis descanso para as vossas almas. Deus nos chama ao descanso. Quando descansamos em Jesus, nós não precisamos de mais nenhum outro elemento de fuga para nós saciarmos a nossa ansiedade, porque nós já estamos descansados em Cristo. Cristo é o nosso descanso eterno. Ele supre as nossas necessidades. Paz, meus irmãos, é estar em Cristo. Paz, como alguém já disse, não é ausência de guerra. Paz é presença de Deus. Paz é presença de Deus. Paz é se encontrar na presença segura e acolhedora do Pai. A sua sombra é que nós permanecemos seguros. É colocar diante dele tudo o que nós precisamos. Paz é comunhão constante com o Pai. É ali que nós encontramos a paz. Então, durante a tua semana, quando vierem recaídas de idolatria, busque a Deus, busque descanso em Deus, busque isso na oração.
a hora silenciosa, o momento em que você se apresenta diante de Deus para buscar descanso nele. E uma vez por semana, dedique um dia ao Senhor para descansar no Senhor. Esse dia se chama domingo, é o dia do Senhor. O segundo remédio, então, contra a idolatria, ou contra recaídas na idolatria, é o descanso. Quando nós descansamos em Deus, quando a nossa alma está satisfeita em Deus, nós não vamos ter necessidade de buscar nada longe de Deus, fora de Deus. Em terceiro lugar, o terceiro remédio contra a idolatria, ou contra recaídas idolátricas, é a prioridade. Veja o final do texto, do 25 em diante. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa de noite para amanhã. Então, como já falamos, pão com fermento era proibido, e o sacrifício da Páscoa tinha que ser comido todo, senão ele deveria ser queimado. Note, não era comida qualquer que você sacrificava e jogava fora, era sacramento. A Páscoa era um sacramento, era uma comida religiosa, aquilo que sobrava era queimado. Verso 26, as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Falamos de primogênitos animais, falamos de primogênitos bebês que eram resgatados por sacrifício, mas agora o texto fala em frutos. As primícias, os primeiros frutos também eram do Senhor. Tudo era consagrado a Deus como reconhecimento de que tudo vinha de Deus. Ora, é o reconhecimento de que tudo que vem de Deus nós entregamos as primeiras partes para adorá-lo. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Esta proibição tinha a ver, irmãos, com ritos dos povos pagãos. Os povos pagãos tinham um rito que era justamente cozinhar um cabrito no leite da sua mãe, o que era uma coisa bastante cruel aos nossos olhos. Então, Deus está dizendo, não copiem os povos pagãos nessas coisas, nesses ritos que eles fazem, não copiem. O fato é que este é o versículo que faz com que judeus, ainda hoje, não comam carne com leite ou derivados. Nada de estrogonofe, nada de parmegiana, cheeseburger, nada que misture queijo com carne o judeu come. Por quê? Porque eles temem que a carne deste animal possa estar sendo unida com o queijo que veio do leite da mãe. É bastante improvável, não é? É bastante improvável uma coincidência dessa. Mas os judeus olham para esse texto e o interpretam literalmente, e por isso eles não comem carne com queijo ou carne com leite e qualquer derivado de forma nenhuma. Mas é bastante improvável, meus irmãos, o que o texto estava ensinando aqui, para um povo que estava caminhando para daqui a pouco entrar na terra prometida, e a terra prometida não estava vazia, havia muitos povos ali que seriam derrotados, e a advertência de Deus foi sempre, quando vocês entrarem nessas terras, não copiem esses povos, não entreguem as suas filhas para se casar com os filhos deles, não entreguem os seus filhos para se casarem com as filhas deles, não se misturem, são povos pagãos, povos que não seguem o Deus verdadeiro. Então essa é uma advertência nesse sentido, não façam os rituais que eles fazem por lá, isso é abominação perante o Senhor. Verso 27, disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. O nosso Deus é um Deus pactual, um Deus que se relaciona conosco por meio de pactos. Foi assim desde o Éden, Deus fez um pacto com Adão. Adão, você come de todas as árvores do jardim, mas daquela árvore você não toque. Era um pacto de obediência. E nós sabemos o que aconteceu, esse pacto foi quebrado. Deus providenciou então um pacto de graça, cuja base não era mais a obediência, mas era a fé. E Deus providenciou aquele que seria o novo mediador, não seria mais Adão, seria um descendente de Adão, um descendente da mulher. E agora nós estamos seguros,
porque Adão quebrou o primeiro pacto, mas Cristo, Ele é santo, Ele não quebra. O nosso mediador é alguém que não quebra pactos. O mediador da nova aliança é o próprio Jesus Cristo. O ponto é que Deus frequentemente, e aqui mais uma vez nesse texto, Ele está chamando a atenção do povo à aliança. Esses mandamentos que eu estou repetindo a vocês é porque eu tenho uma aliança com vocês. E no versículo 14 Ele disse: eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus que zelo pelo meu povo. E a palavra zelo não tem como não ser configurada como ciúmes. É um Deus ciumento no melhor sentido. Ele cuida do seu povo, e quando o seu povo o trai, buscando outros deuses, Ele fica irado. Deus então está repetindo a sua lei para que o povo preserve o seu amor com relação a Ele. E aqui Ele chama a memória novamente do pacto. E o verso final: e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Mais uma vez Moisés ficou 40, é a segunda vez que nós vemos Moisés 40 dias sem comer pão e sem beber água, na presença do Senhor, escrevendo a lei, escrevendo aquilo que Deus estava passando para ele. E aqui nós temos a menção às 10 palavras. As 10 palavras são os 10 mandamentos. E Moisés está aqui numa prioridade total, escrevendo ao Senhor. O tema deste terceiro bloco é prioridade. Contra as recaídas idolátricas, prioridade nas coisas de Deus. Os cuidados com o que seria ou não seria comido nas festas, as primícias dos frutos sendo consagradas a Deus, Moisés sem comer e sem beber, focado nos mandamentos do Senhor, tudo nos fala sobre prioridade. Deus estava ensinando ao seu povo a prioridade do reino. As coisas de Deus devem vir em primeiro lugar na nossa vida. Foi o que Cristo falou no Sermão do Monte. Por isso vos digo, Mateus 6, 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus deve ser prioridade na nossa vida, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Muitos crentes sofrem porque não colocam o reino de Deus como prioridade, colocam as outras coisas, e aí ficam sem nada, ficam sem a prioridade do reino e ficam sem as outras coisas, porque Deus não abençoa na plenitude das bênçãos, como Ele abençoa aqueles que buscam a Deus em primeiro lugar na sua vida. As outras coisas certamente virão, certamente serão acrescentadas. Agora, quando você pega coisas e coloca em primeiro lugar da tua vida, você não ficou nem com as coisas de Deus e nem com as segundas coisas, porque elas não virão na plenitude, elas não serão acrescentadas. E Deus usa muitas vezes isso na nossa vida, o não vir às outras coisas, para que a gente perceba e fale, eu não estou dando prioridade, eu vou passar a dar prioridade às coisas de Deus, eu vou buscar a Deus
Todos os dias eu vou me dedicar às coisas do Senhor. E Deus, por vezes, pesa a mão para que nós acordemos e coloquemos prioridade nas coisas dEle. Deus quer a nossa prioridade. Então, tendo Deus como prioridade, você não vai buscar os ídolos deste mundo, você estará protegido contra as recaídas. Irmãos, concluindo, quais são os 3 remédios contra a idolatria que Deus quis que o seu povo aprendesse? Primeiro, consagração. Segundo, descanso. Terceiro, prioridade. Quando nós levamos a sério isso, nós não damos espaço para as recaídas idolátricas. Quando nós nos consagramos inteiramente a Deus, quando nós amortecemos a nossa carne para fortalecer o espírito, quando nós começamos o dia em oração, em meditação, em leitura da palavra, nós nos fortalecemos. E as tentações virão, mas elas virão mais fracas, porque o teu espírito estará fortalecido. Então, contra as recaídas da idolatria, dos ídolos do coração, consagre-se mais a Deus. Segundo, descanse em Deus, descanse no Senhor, descanse na oração, passe minutos diante do teu Pai, que Ele vai satisfazer o teu coração. Terceiro, prioridade. Priorize as coisas de Deus na sua vida, uma vida de piedade individual, uma vida de piedade no povo de Deus coletivamente, prioridade nas coisas de Deus. Todas estas festas antigas, nós sabemos, elas encontraram cumprimento em Cristo. Na nova aliança, nós não temos mais que guardar estas festas todas. Mas observe como essas festas apontavam para Cristo. Na Páscoa, um cordeiro era morto. Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo morreu no nosso lugar. Por isso nós não comemoramos mais a Páscoa, porque Páscoa é uma festa judaica. A nossa Páscoa é a ceia do Senhor. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos, meus irmãos, comemorando o sacramento da nova aliança, que substituiu a Páscoa. Por isso nós não comemoramos Páscoa, nós comemoramos ceia do Senhor. E no nosso caso, nós fazemos 12 vezes ao ano. No final da festa das semanas, no Pentecostes, Deus Pai e Deus Filho enviaram Deus Espírito Santo. No dia de número 50, num domingo, o Espírito Santo marcou o início da igreja internacional, da igreja formada agora por judeus e por gentios. E por que internacional? Porque foi nesta festa que o Espírito fez que a mensagem pregada em aramaico pelos discípulos, que era uma versão do hebraico, um hebraico formal, fosse entendida por povos de outras línguas. Eles falaram das maravilhas de Deus no idioma materno daquelas pessoas que estavam ali. Eis que agora a promessa de que o Evangelho ele vai sair de Israel e vai para Samaria e até os confins do mundo começa a se cumprir na descida do Espírito Santo, que trouxe o dom de línguas, ou o dom de idiomas. Isso aconteceu na festa do Pentecostes. O Pentecostes então apontava para Cristo, apontava para o Espírito Santo, apontava para a igreja agora internacional, ou católica se você preferir, católica no sentido de todas as nações. A igreja não ficará só em Israel, ela alcançará todas as nações. Isso aconteceu na festa de Pentecostes. E a festa da colheita também pode ser vista apontando para Cristo. Pois no dia de Pentecostes, depois de um sermão de Pedro, começou a colheita das almas e houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas naquela grande colheita de almas da pregação de Pedro. Na volta de Cristo, no final do mundo, Deus fará uma última colheita e recolherá os seus eleitos de todos os cantos da terra. Os justos receberão vida eterna, os ímpios serão condenados. De todas estas festas, o que resta para nós é a ceia do Senhor, é a ceia do Senhor. E é nela que nós vemos,
meus irmãos, a riqueza de significado. Como na Páscoa, na ceia, nós temos um cordeiro, agora santo, que foi sacrificado por nós, pelos nossos pecados. Como na festa dos pães asmos, a ceia nos lembra que nós precisamos examinarmos a nós mesmos para retirar o fermento dos cômodos da nossa casa. E como na festa das semanas, a ceia nos lembra que é Deus quem providencia o pão, não o pão pequenininho da ceia, mas o pão que desce dos céus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que o evento triste de um povo, depois de ver atos maravilhosos de Deus, agora ter uma recaída idolátrica e buscar um bezerro de ouro, que este evento triste nos mostre que nós também temos recaídas, infelizmente, mas que nós nos preparemos para não cair mais, porque Deus é um Deus zeloso e Ele não quer ver o seu povo buscando outros deuses. Nosso Deus não quer ser traído, que nós não tenhamos ídolos do coração, que nós quebremos os ídolos do coração, nos consagrando ao Senhor, descansando no Senhor, priorizando ao Senhor, para que todos esses ídolos sejam quebrados, queimados, e nós sirvamos a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Que Deus assim nos abençoe. Amém.